Olá pessoal, tudo bem? Voltamos então a dar continuidade ao curso de Teologia Básica gratuito online. Vamos para o item 15 das doutrinas fundamentais do cristianismo, a doutrina do arrebatamento da igreja. Isso está contido em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, um texto base para nós explicarmos essa doutrina. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo, ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. A promessa do Senhor Jesus em vir buscar a sua igreja é o clímax da esperança dos crentes fiéis, a alegria do breve encontro com Jesus nos ares para estarmos sempre com Ele. Paulo cita no grego arpazo, que quer dizer seremos arrebatados, tomados à força, tirados, arrebato, rapto, emoção de uma arremetida repentina, força que não pode ser resistida. Afirmações bíblicas a respeito da segunda vinda de Jesus. Só 1846 vezes, ou seja, passagens referindo-se à vinda do Senhor, sendo 1527 no Antigo Testamento e 318 no Novo Testamento. Você não acha que é um assunto sério? Jesus disse que voltaria para a igreja, o arrebatamento, com a igreja para reinar. Os apóstolos afirmam que Jesus voltaria para a igreja, o arrebatamento, com a igreja para reinar. Nós podemos ver isso para a igreja em João 14. João 14, versículo 3, diz assim: E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. É Jesus falando e vai voltar para buscar a sua igreja. Mateus 24:30, vamos ver o que está falando lá quando ele voltar com a igreja para reinar. Mateus 24:30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo no céu com poder e grande glória. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Ele vem para a igreja e também ele vem com a igreja depois. Os apóstolos afirmaram que Jesus voltaria também nessas passagens, em 1 Coríntios 15, versículo 50, 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, que nós agora já explanamos, e com a igreja para reinar em Judas 14 e Tito 2:13, etc. Os profetas do Antigo Testamento disseram a respeito da vinda do Senhor Jesus. Vamos ver o que está falando lá em Daniel, capítulo 7. Daniel. Estude o Antigo Testamento, é muito interessante, tem várias tipologias do Cristo no Antigo Testamento. Capítulo 7, versículo 13 e 14, diz assim: Em minha visão, à noite,
vi alguém semelhante ao Filho do Homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e seu reino jamais será destruído. O nosso irmão na fé, o nosso profeta do Antigo Testamento, Daniel, está citando a vinda de Jesus para reinar na terra. Em Salmo 24, do versículo 7 ao 10, vamos lá em Salmos 24. É muito interessante essa doutrina, porque ela traz esperança ao coração daqueles que estão aguardando a volta de Jesus. Salmos 24, versículo 7, diz assim: Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória, é o Senhor Jesus. Isaías 60, versículo 1 ao 2. Eu gosto muito de Isaías, o maior profeta da Bíblia em relação às profecias sobre Jesus. Isaías 60, versículo 1 ao 2. Levante-se, refuja, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre ele. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos. Mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. Aleluias. Zacarias, profeta Zacarias 14. Vamos lá em Zacarias. Depois de Ageu, Zacarias 14, versículo 4, diz assim: Naquele dia os seus pés estarão sobre o monte das oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte e a outra metade para o sul. Aí está falando da volta de Jesus no Monte das Oliveiras. Os anjos afirmam que Jesus voltaria. Olha só que interessante. Até os anjos sabem que Jesus vai voltar. Em Atos capítulo 1, versículo 10 ao 11, diz assim: E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. A ceia do Senhor é uma afirmação de que Cristo voltará. 1 Coríntios, vamos lá em 1 Coríntios. Por que você está tomando Santa Ceia todo mês, se reunindo com os irmãos? É porque você anseia a volta de Jesus. 1 Coríntios 11, versículo 26, diz assim: Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. O Espírito e a igreja anseiam por sua volta. Está em Apocalipse, capítulo 22. Eu me regozijo quando eu falo dessa doutrina. Eu me regozijo quando a Bíblia nos aponta que Jesus está voltando. Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem: Vem. E todo aquele que ouvir, diga: Vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser
beba da graça da água, de graça da água da vida. A segunda vinda de Cristo, ela se dará em duas fases. Como já descrevemos, a primeira é o arrebatamento da igreja. O Senhor descerá do céu com voz de arcanjo, com alarido e trombeta de Deus. Os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois os santos vivos, na ocasião, serão arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e assim estarão para sempre com o Senhor. O arrebatamento é um mistério para o mundo. Está em 1 Coríntios 15, 51. Só vai ser visto pelos que são escolhidos de Deus. 1 Coríntios 15, 51 diz assim: Eis que eu digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Nessa fase da sua vinda, Jesus não vem à terra, ao solo. Para o mundo será um mistério. Quando, no momento, em meio às mais costumeiras atividades cotidianas, multidões desaparecerão da terra de maneira sobrenatural e misteriosa. O arrebatamento é um fato reservado para os que são dele. O mundo não terá direito de testemunhar tal fato. Jesus, após ressuscitar, ministrou aos seus por 40 dias, sem o mundo ter qualquer participação. Está em Atos, capítulo 1, versículo 3. Em João 12, 29, em Atos 22, 9, temos registrados da parte de Deus que o mundo ficou totalmente alheio à presença de Jesus, discipulando os seus escolhidos. A palavra importante em 1 Tessalonicenses é parousia, que quer dizer vinda. Está em 1 Tessalonicenses 2,19, 3,13, 4,15 e 5,23. Quando aparece, refere-se a arrebatamento. Nos outros versículos da Bíblia, ela refere-se à manifestação de Cristo no fim da grande tribulação. 2 Tessalonicenses 2, do versículo 8 ao 9. Olhe essas passagens, olhe esses apontamentos que nós estamos falando, estude essas passagens. Palavra parousia quer dizer perseverança, vinda, chegada, volta, visita real, chegada do rei, no koiné, no grego koiné, visita de um rei ou imperador a uma cidade. Mateus 25:6 e Atos 28:15. Procure essas passagens. Você vai verificar que parousia, ela quer dizer a visita de um rei, ou seja, a volta de Jesus. Ocasião de honra. 1 Tessalonicenses 4, do 19 ao 20, e de grande gozo. Apocalipse 19, versículo 17. Vamos lá em Apocalipse 19 para a gente ir falando alguns versículos aí no meio do caminho. 19, 17 diz assim: Vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do dia do céu: Venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus. Apocalipse 19, 17. A criação ela anseia, a criação ela geme por esse momento. Segunda fase. Então passamos pela primeira fase, que é alheia ao mundo. Só aqueles que estão agraciados pela graça, eles vão para o céu com o Senhor, no arrebatamento. Segunda fase, a entrada do rei na cidade, de todos que vieram lhe encontrar. Corresponde à manifestação de Cristo quando ele vier julgar a terra e restabelecer sua posição como rei. Como você se lembra, Jesus ele entrou com um jumentinho em Jerusalém e estavam coroando ele ali, né? Verificando que ele era rei.
Mas Jesus não veio para um governo terreno, ele veio para governar eternamente. O arrebatamento, 1 Tessalonicenses 4,18: Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Para o incrédulo, o ensino sobre o arrebatamento é um ensino amedrontador, mas para o crente é uma esperança consoladora, uma hora para ser esperada antes. E isso é um mistério para o mundo. O arrebatamento é um ministério para a igreja. Está em 1 Coríntios 15, 51. O arrebatamento é algo transcendental, plenamente compreendido quando os salvos tiverem experimentado, por isso é o chamado mistério. Na terra ocorrerá a ressurreição dos mortos justos, bem como a transformação dos vivos justos naquela hora. 1 Tessalonicenses 4, do 16 ao 17. Haverá um duplo milagre, a redenção do corpo. Vá comigo em Romanos, capítulo 8, versículo 23. Diz assim, 8, 23. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. No arrebatamento é a continuação da primeira ressurreição, iniciada por Jesus. Cristo, as primícias, ele foi o primogênito da ressurreição. 1 Coríntios 15, 23 e concluída em Apocalipse 20, versículo 4. Em 1 Coríntios, termo ordem com relação à ressurreição física dos justos falecidos, o original grego indica fileira, grupo, turma, como que em formaturas de militares ou de colegiais, o que ocorrerá no céu por ocasião do arrebatamento. O arrebatamento será o evento inicial de uma série, abrangendo a igreja, Israel e as nações em geral. No céu ouvir-se-á o brado de Jesus, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Somente os fiéis, mortos e vivos, ouvirão os toques divinos da chamada, vindos do céu, e serão arrebatados pelo poder de Deus ao encontro do Senhor nos ares. O arrebatamento da igreja marca o início da chamada ira futura. Mateus capítulo 3. Vamos lá em Mateus capítulo 3. Essa questão da ira de Deus. Versículo 7. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhe: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? O próprio Jesus falando para os fariseus daquela época, quando ele veio. Apocalipse 6. Está vindo uma ira, e você que quer fugir dessa ira de Deus, se aproxime de Jesus. Santifique-se em Jesus. Apocalipse 6, versículo 16 ao 17. Eles gritavam: as montanhas e as rochas, caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Segundo as Escrituras, Jesus virá para levar sua igreja para si. Está em João, capítulo 14, versículo 13, e vai dando fundamentação à volta de Jesus. Consumar a salvação dos seus. Romanos 13, 11. Ele virá para consumar a salvação dos seus. Ele virá para glorificar os seus. Romanos 5, 27. Romanos 8, 17. Procure essas passagens. Reconhecer publicamente os seus. 1 Coríntios 4, 5. Ele também vai vir prender Satanás. Apocalipse 20, versículo 1 ao 10. Recompensar a todos que te guardaram a fé. Mateus 16, 27. Ser glorificado nos seus. 2 Tessalonicenses 1, 10. Ser admirado pelos seus. 2 Tessalonicenses 1, 10.
revelar mistérios aos seus. 1 Coríntios 4, 5. Quando será o arrebatamento? Mateus 24, isso é importantíssimo você saber. Ninguém sabe quando será o arrebatamento, mas nos dá uma impressão de que nós precisamos estar vigiando a cada dia, a cada hora. Mateus 24, versículo 30. Quando ao dia e a hora ninguém sabe, nem aos anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem, pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Ninguém pode marcar datas, somente Deus sabe o dia e a hora. Muitos caíram em contradição e heresias por interpretar a Bíblia erroneamente, marcando datas para o retorno de Cristo. Finalizamos então, irmãos, a doutrina do arrebatamento da igreja. Eu trago para você uma informação, que você venha a verificar essas passagens que eu passei e não abrir a Bíblia para verificar. Estude a palavra, estude a doutrina do arrebatamento da igreja. É importantíssimo, e isso daqui traz esperança ao cristão. Deus abençoe. Daqui a pouco mais uma aula para finalizarmos a primeira matéria do curso de Teologia Básico online gratuito. Um grande abraço e até logo.